Olá, estamos começando a nossa live. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito dessa conversa toda. Eu vou contar um pouquinho do que é Palavras em Movimento. Bom, a Silvia Securá, que é com quem a gente vai conversar daqui a pouquinho, que ela está chegando aqui para a gente conversar, ela escreveu um livro chamado Palavras em Movimento. E aí a gente ficou conversando e achou um negócio tão legal. Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma live para você contar o que é esse Palavras em Movimento. E aí surgiu a ideia da gente entrar com esse projeto novo. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é apresentar a Silvia, chamar a Silvia para essa conversa, ela mesma vai se apresentar, e aí a gente então vai começar a contar. Tem um monte de novidade aqui pra gente, tá bom? Silvia, é com você, vamos lá, conta um pouco de você. Olá, Ellen, tudo bom? Eu comecei a minha carreira um pouco mais tarde, porque eu casei cedo, com 20 anos, passei a minha vida dedicando à família, aos meus filhos, e quando eles já estavam lá maiorzinhos, já com essas asinhas abertas, eu voltei para a faculdade, fiz mestrado, e era perto do ano 2000, aquele ano mágico, né? A troca do milênio. Eu escrevi um livro. E apareci. Eu não era mais a esposa de fulano, nem a mãe de ciclano. Os holofotes olharam para mim. As minhas amigas... Você foi protagonista pela primeira vez, é isso? Você foi protagonista. Da minha história. Aquela que eu vinha, que cuidava dos filhinhos, acompanhava o marido. O que? Você escreveu um livro? Falei, sim, escrevi um livro. Gente, mas qual a surpresa? Eu tenho... Até porque, Silvia, olha, é um negócio muito interessante. Olha, a Val tá chegando aqui com a gente, hein? Good afternoon. Oi, Val. Oi, Val. Bom, então, eu acho legal isso, porque as pessoas não têm noção do quanto é forte escrever um livro. Assim, quantas pessoas você conhece que escreveram um livro? Bom, você conhece um monte. Sim, a Silvia, ela é a responsável pela oficina do Livro Editora. Ela é a proprietária, a responsável e a mentora desse que é um grande projeto. Silvia, como é que começou a oficina do Livro Editora? Conta aqui. Começou assim. Eu vi o quanto que foi maravilhoso para mim, uma pessoa simples, comum, ter todos os seus holofotes virados para mim, essa luz toda voltada para mim, e eu gosto muito de gente, de festa, e o meu sonho era ser publicitária, mas naquela época, anos 70, meu pai falou assim, publicidade é mais... Ele é publicitário, né? Publicidade não é profissão para uma moça de família. E eu fiquei pensando, olha só que horror. Eu fiquei pensando, gente, o que mais próximo dessa agilidade toda, desse corre-corre da criação? É uma editora. Eu tive a ideia de lançar a oficina do livro editora com o intuito de chamar as pessoas para escrever. Porque eu percebi quando eu publiquei meu livro... chamar pessoas, chamar escritores, é isso? Convidar pessoas para escreverem, mas eu encontrei uma maneira mais fácil de fazer isso, que foi o coletivo. O que é um livro coletivo, Silvia? Assim, cada pessoa escreve um capítulo. Isso é uma coisa mais fácil. Tem um tema central, e aí cada pessoa escreve um capítulo. E cada uma escreve um capítulo. Então, quando eu lancei a oficina do livro, o meu objetivo era lançar novos escritores. Eu percebi o movimento de também quero escrever um livro quando eu escrevi o meu. E o foco eram as mulheres. Então, eu criei o título Nós Mulheres, Desafios e Conquistas dos Novos Tempos. Que era um momento de muita aceleração na vida pessoal. Como é que foi quando você montou, quando você reuniu essas mulheres? Como é que é uma noite de autógrafo num livro coletivo? Conta um pouco disso. Primeiro, eu falei que eu sou festeira, né? Nós fomos lá para a Casa da Fazenda do Morumbi, muito chique, com jornalistas, misturado com cultura, com obras de arte.
as mulheres estavam maravilhadas, porque eu chamei primeiro as conhecidas. Bom, por exemplo, num jantar, tinha uma advogada. E nós estávamos num bate-papo gostoso. Eu falei, você não quer escrever sobre isso num livro chamado Nós Mulheres? Você faz um capítulo. Ela, como assim? Eu só sei escrever livro jurídico? Eu falei, sim, é uma delícia. Mas eu não sei falar, não sei sobre o livro, né? Eu falei, não, você escreve, está muito bom, vai ser ótimo a gente compartilhar os nossos assuntos. E assim fui chamando. Outra que era especializada em finanças. E você vai dar dicas financeiras para as mulheres. E entraram nesse primeiro livro mulheres de todas as idades. A minha mãe participou, eu lembro bem a frase. Que legal. Inventaram a terceira idade. No meu tempo era a velhice mesmo. Essa terceira idade, acho que tinha acabado de surgir. Que foi em 2001. Então, olha o mundo acelerado. O mundo é muito acelerado. É verdade. E eu fiquei tão surpresa com o resultado, tão surpresa ao ver aquelas mulheres tão entusiasmadas, sendo homenageadas. Elas estavam com o livro na mão, elas estavam com o troféu na mão. E os familiares, os amigos delas. Teve um momento que eu me retirei e fiquei só no cantinho olhando. Olha o que eu aprontei. Caramba, eu aprontei. Superou todas as minhas expectativas. Aí eu resolvi dar continuidade. Você fez um segundo livro, foi isso? Caminhando, foram 10 volumes durante 10 anos. Claro que, paralelamente, apareceram outros livros de bolso, livros de receita, por exemplo. Por exemplo, eu fiz esse livro de receita, cadê? Aqui. Eu fui fazendo outros, porque os homens também queriam participar. Eles brincavam comigo. Você não vai fazer o Nós Homens? Então, eu fui criando outros títulos, como, por exemplo, Para Crer, Mensagens de Amor e Paz, onde um livro de receitas, onde os homens participavam também. E Nós Mulheres transcorreu 10 anos. Tá certo. Qual que é a melhor maneira? É essa mesmo que você encontrou para incentivar uma pessoa a escrever, Silvia? Porque as pessoas têm pequenos textos guardados na gaveta. Então, um dia ela teve um fato marcante, ela escreve um conto, outro dia ela está muito romântica ou perdeu um namorado, escreve um poema e deixa guardado. Ou então, nunca escreveram. Eu nunca escrevi, não sei, estou travada, não sei falar, mas não sei escrever. Então, quando ela escreve um capítulo, ela, no começo, fica muito temerosa e acaba se soltando. Aí eu vou te contar um caso que aconteceu. Uma escritora era separada do marido há 8 anos. Tinha por ele um amor platônico, fantástico. Mas nunca namorou mais ninguém. Aí, nós estávamos no lançamento, que foi na Daslu, inclusive. Ela pegou chique mesmo o negócio, né? Então tá. Ela pegou o livro Nós Mulheres, leu na minha fonte, leu, virou a página, fez assim, tá na hora de mudar a página da minha vida. Meu Deus! Não, aconteceram coisas assim. Quando as mulheres liam o que elas haviam escrito, a reação, muitas vezes, era surpreendente. Pois ela escreveu no livro seguinte, foi o lançamento Namorada Tiracolo. Não. Ela realmente mudou a vida, virou a página. Tá. Eu queria contar uma coisa aqui para as pessoas.
Depois que uma pessoa participa, escreve um capítulo, acontece dela se empolgar e falar, puxa vida, sabe que eu sei escrever? E aí escreve um livro inteiro. Então, a oficina não é só de livros coletivos. Ela também, olha, entrou a Rosângela Carvalho Marcondes. Boa noite, Rosângela. Seja bem-vinda. Nós estamos aqui contando de livro coletivo e vídeo autoral. Agora o nosso papo é vídeo autoral. Livro autoral. Conte aí pra gente, Silvia. Quem escreveu um livro autoral? Olha, o Dias Campos também entrando, só para provar que não são só mulheres, tem homens incríveis. O Dias Campos faz parte do nosso time. Olha, um exemplo concreto que eu tenho é a Vera Mello. Ela começou a escrever aos poucos, foi escrevendo de um, gostou da ideia, continuou escrevendo, e escreveu também um livro em homenagem ao pai dela. Opa! Aqui, a Memória de um Gaúcho. E esse aqui que é o Máximo, Eu e Outras Mulheres. É lindo esse livro, é muito lindo esse livro da Vera. Outra escritora que também começou com nós mulheres, Maria Luísa Dorei, ela escreveu a arte nas minhas histórias. Outra pessoa, olha, são muitas, tá? Eu vou só um pouquinho. É a Maria do Céu Formiga, escreveu... É linda essa capa. Não, esse é gostoso. A Maria Alice Ferreira da Rosa, Pescador de Sorriso. Ana Maria Tomazoni. Aí, olha que lindo. Então, Ellen, isso é gostoso. Eu não sei publicitária, mas eu sou criativa. Agora, tem gente também que não... A Rosângela Carvalho Marcondes está dizendo, Vera Mello, amo. Eu também amo Vera Mello. A Napoleão Culpa, que é da Val Buchan, que está nos vendo de Nova York. Tá isso mesmo. Outro livro da Nós Mulheres, Etiquetas, da Cláudia Serra. Outra senhora aqui, ó, Lígia. Pera, mas me conta, eu queria contar uma coisa aqui para o pessoal. Então, assim, o que acontece? Teve uma pessoa que te encontrou no bastidor do programa do Rony Fon, vocês ficaram amigas, ela escreveu um livro. Conta essa história pra gente. Olha que delícia. Elô Pinheiro publicou com a gente. Aliás, Ellen, nós estávamos juntas no programa do Rony Fon, falando esse livro. Mas vamos lá. Mulheres do futebol! Não, eu vou contar para vocês o que aconteceu com esse livro. A Ana Ribeiro está entrando na live e ela está dizendo, a ideia de escrever um livro é ótima. Ana Ribeiro, é ótima mesmo. Agora, olha o que a Silvia aprontou comigo. Eu vou contar para vocês. Porque foi... Assim, eu sou movida a desafio, mas não precisa me dar missão impossível, né? Assim também é um pouquinho demais. A gente estava conversando, ia até a Copa do Mundo no Brasil, e só se falava em Copa do Mundo e tal. Aí a Silvia falou para mim, Ellen, vamos escrever um livro sobre futebol? Eu falei, um livro sobre futebol, Silvia. Ellen, vamos escrever? Eu falei, vamos, mas não estou achando que é para a Copa do Mundo, que estava há 100 dias da Copa do Mundo, né? Falei, não, vamos, como é que a gente vai fazer, né? Papo. Aí, vamos escrever então. Vamos convidar mulheres que são ligadas ao futebol. Porque o que a gente estava lembrando é o seguinte, né? Quando o cara é famoso, o futebol é coisa de homem, é só homem que assiste, homem. Os pais dos jogadores aparecem sempre e tal. Só que esse cara, para ser famoso, ele começou lá atrás, com 5 anos de idade. E quem levava ele para os treinos
Era a mãe. Eu vivi isso. Eu passei por isso. Leva para cá, leva para lá, leva para cá, igual na torcida. Cheiro de chulé, de adolescente, aquela coisa horrorosa, é o da mãe, né? Agora, depois que ele ficou famoso, que tem o BMW, tá aí o pai que tá do lado, né? E a gente tá tirando sarro disso, o quanto a mulher é importante nessa coisa do homem. Aí a Silvia falou, Ellen, vamos fazer uma lista de mulheres? E vamos entrevistar essas mulheres que fazem parte, né, do olhar do futebol? Bom, até a mãe de um juiz nós entrevistamos, porque vamos combinar que a mulher mais famosa do futebol é a mãe do juiz. Foi uma das entrevistas mais legais mesmo. Foi muito difícil. Ellen, faltam 100 dias. Vamos começar o livro. Ela o quê? Eu falei, 100 dias? Eu tenho 100 dias. Ainda temos 100 dias. Aí ela falou, quer dizer, um pouquinho menos, porque tem que ir para a gráfica, né? E temos que lançar antes da Copa. Então, nós temos que correr. E assim foi. Um pouquinho, nós corremos um pouquinho, mas foi extremamente gratificante. Eu quase morri do coração, porque achei que não ia dar para fazer, e a Silvia me alfinetando, vamos. Todo mundo. Um pouco me agradecem depois, porque quando eu vislumbro o título de um livro, eu já vejo as pessoas que vão participar nele. Eu já vejo o perfil. Você lembra daquele livro em homenagem às nossas mães? Olha... Você anotou também, essa foi incrível, gente. Tem um livro, um dia a Silvia me liga e fala assim, Ellen, nós vamos lançar um livro coletivo, né? Uma antologia, que é o nome de livro coletivo, antologia. Nós vamos lançar que chama Quanto Dela Trago em Mim. Eu falei, Silvia, o título já é uma poesia, que coisa mais linda. Ela falou, então, eu quero que as pessoas falem o quanto da mãe elas trazem, né? A Val está dizendo parabéns pelos seus projetos tão criativos. É verdade, Silvia. A Silvia tem cada ideia. Essa é maravilhosa, né? Bom, gente, Silvia, Ellen, manda seu texto. Eu falei, Silvia, eu ando tão ocupada, não estou a fim de escrever. Eu trabalho. Você me cobrou quantas vezes esse texto? Vamos, Ellen, estou querendo para você. Vamos, Ellen. Tá aqui. Aí um dia eu falei, tá bom, vai. Peguei e escrevi sobre a minha mãe. E mandei para a Silvia, tá bom. E não falei nada com a minha mãe. Aí, quando saiu o livro, eu peguei um livro e falei, mãe, olha, eu escrevi nesse livro. É uma capa tão bonita. Você tem ele aí, Silvia? Sim, eu vou procurar. Tá. É uma capa linda, 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 linda. Aí, ela pega e traz a minha mãe, nossa, que lindo, tal. Eu falei, mãe, eu escrevi nesse livro. Quer que eu leia para você? Falou, eu quero, filha, lê para mim. Mamãe, peguei, sentei, comecei a ler. E minha mãe demorou para perceber que eu estava falando dela. Ela estava ouvindo o texto, ela demorou um pouco, uns minutinhos para entender que era ela. Quando ela entendeu que era sobre ela, gente, ela ficou tão emocionada, a mamãe chorava, ela falou, filha, você não podia me dar um presente mais lindo do que esse? Isso foi mais linda, né? E a minha mãe morreu naquele mesmo ano, 4 meses depois. E eu agradeço a Silvia todos os dias por ela ter me atormentado para escrever. Mas foram muitos e muitos exemplos como o seu, Ellen, passaram. Tem muitos testemunhos, assim, fortes, intensos. A arte de escrever é maravilhosa. É incrível. Outro livro que a gente lançou recentemente, olha que interessante, bem atual. Amo Minha Idade.
Agora, como você relutou para escrever nesse livro, eu relutei para escrever nesse. Eu falei, caramba, eu não amo minha idade, não. Você não ama? Bem, eu pensei bem, falou, eu amo a minha idade na época em que nós estamos vivendo. Aham. Na época da minha avó, eu não ia amar nada, não. Mas, ô Silvia, sabe o que eu acho? Que é a melhor opção que a gente tem. O envelhecer, né? Que na época da minha avó, né? Porque se não for essa a segunda opção, eu não quero que não. o avião ia para a Feira de Turim, Feira de Frankfurt, com 60 anos? Nunca. Olha, entrou na nossa live a Soraya Câmara, Vera Mello. Vera, nós já falamos tanto de você, demorou para entrar. Vera, já mostrei os livros. Aí, Vera, você demorou muito, a gente já falou mal de você aqui pra caramba, viu? Mostramos teus livros, já rolou muita coisa aqui. Azar teu que você perdeu, viu? E a Astrid entrou também. Olha lá, consegui, estou vendo vocês. Ô, Silvia, nós mulheres, aí você, como é uma pessoa atrevida, ousada, eu diria até com uma dose de maluquice um pouquinho além da conta, resolveu que você ia estourar as fronteiras e entrar no mercado internacional. Como é que foi essa história? Conta pra gente. Eu estava com a Diva Pavese, que mora na França, e ela é escritora Nós Mulheres. Nós somos homenageadas aqui no Brasil. Peraí, põe o comentário da Rosângela. Olha que bonitinho. Fofa. Oh, Rosângela, que legal que você está curtindo, viu? Aí nós estamos... Conta como é que a gente foi lá no Internacional. A Diva também é maluquete, né? Aí ela falou, você já pensou em publicar um livro em francês? Um livro, extrai alguns, seleciona uns textos Nós Mulheres, e a gente publica em francês. Você já pensou nisso? Eu falei, não pensei, mas é uma ótima ideia, eu topo. E tim-tim, batemos a xícara, selamos o nosso pacto e nasceu... Oi? Opa! O Lecena do Brasil? Ulala! Que bárbaro! E aonde foi o lançamento? Foi, nossa, Ellen, foi numa galeria de arte, assim, uma coisa bem básica, bem simples, com queijos e vinho de lá, francês. É uma coisa bem básica. Aí eu aluguei uma limousine. Olha, das 37 escritoras que escreveram, 17 estavam lá. Tinha TV gravando, Baby Garrot fez entrevista, Bete Abraão fez entrevista. Aí eu falei para as escritoras, olha, às 9 horas todas na calçada. Aquele charme, aquela calçadinha estreitinha, sabe? Aí sobe uma limousine. Aí nós entramos na limousine, fomos para o Arco do Triunfo, o livro. A Diva teve a pachorra de levar champanhe. Mas nós vamos contar sobre isso a semana que vem, tá bom? Isso, eu acho que a conversa tem de parar mesmo. Que é o seguinte, a próxima live é com a Diva, direto de Paris, é isso mesmo? Vamos para Paris, a próxima live é para Paris. E depois vamos para Nova York. E depois nós vamos para Itália. Muito bom, muito. Eu não vou contar mais nada. Não conta. Vamos continuar nos livros autorais, porque além da Garota de Ipanema e de várias autoras que começaram ali começaram no Nós Mulheres e foram para livros autorais, né? Que a gente estava falando e tal. Muito bem. Mas teve gente também dos Estados Unidos que decidiu. Muito bem. Revivendo Mauro Ramos, e esse aqui que eu ia puxar, e você adivinhou.
Jessie Lee Jones. Essa foi uma grande história. Nossa, a história dele é demais, gente. Não, olha só, gente, só para vocês saberem como é que surgiu esse livro na oficina. Eu estava em férias com meu marido em Nashville e aí acabei conhecendo Jessie Lee Jones. Ele tem um dos bares mais tradicionais da rua, que tem todos os bares em Nashville, que é uma cidade musical, incrível, 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 é demais lá. Aí conheci Jessie Lee Jones, e ele é um brasileiro que foi para os Estados Unidos, sem ira, sem nem beira, com um violão debaixo do braço, que, aliás, ele foi roubado no dia que ele chegou, e ele não falava português, não falava e não tinha contato com ninguém, e ele foi para lá com a passagem só de ida, sem dinheiro, porque ele achou que lá que ele ia fazer a vida dele. Ele foi para Miami, de Miami ele foi para o interior dos Estados Unidos, e hoje ele é um empresário, ele tem esse bar, ele é proprietário desse espaço, que, né, não é só que ele tem um bar, ele é dono do local, e ele é um músico, ele tem um trabalho incrível como músico, e uma pessoa maravilhosa. Ele tinha o livro em inglês. Eu falei para ele, mas aqui não, você vai lançar esse livro nos Estados Unidos, o importante é você lançar esse livro no Brasil, contando toda essa sua saga, que é maravilhosa. As pessoas que ele conheceu, enfim. Aí ele falou, nossa, Ellen, é verdade. Eu falei, então bora lançar um livro. Fizemos a tradução. O livro que estava em inglês, só na tradução, ele não dizia quem era o Jessie Lee. Aí nós mudamos um monte, reescrevemos praticamente o livro com ele, né? E ele fala que o livro dele em português é 300 vezes melhor do que o livro em inglês. E é mesmo. Não tem esse cuidado de que o livro seja personalizado, seja elaborado com muito cuidado, tudo, cada um é cada um. É muito, por isso que eu falo o lançamento dele foi um pocket show, né? Foi muito legal. E tem que ter essa personalidade. Cada autor é um autor. Tem que tratar com e cada livro tem o tratamento necessário para aquilo, né, Silvia? Com certeza, com certeza. Você vê que graça, olha, outro autor masculino. Olha só, nossa, que capa linda, né? Linda a capa, né? Linda, linda. Olha que fofinho. Esse livro é um amor mesmo. É da Babá, não é? Foi a Babá do meu neto que escreveu. Eu achei maravilhoso. Ela escreveu a experiência dela com Babá, né? Experiência com Babá, e nós trabalhamos juntas, e foi muito, muito gratificante. E foi bem na época que as minhas netas maiores... Eu tenho o costume, Ellen, de escrever os livros, as histórias dos meus netos. Eu sou, como você sabe, sou vó de 9, né? Então, eu escrevo da gestação até o batizado, aí do batizado até 1 ano, de 1 ano para 2 anos. E aconteceu também nessa época, as minhas netas maiores, eu já ensinei a escrever. Falei, agora é por conta de vocês, porque eu já cansei de escrever tanto livro, né? Olha, chegou a Astrid aqui na nossa live, viu? Nós brincamos de escrever nas férias de verão. Oi, Astrid! Nas férias de verão, brincamos de escrever. Aí elas fizeram Aventuras de Duas Irmãs. Foi publicado até em bilíngue, inglês e português. E elas mas essas meninas são demais, né? Uma gracinha, elas tinham 6 e 8 anos. E tivemos um espaço na Bienal para lançar esse livro. Quando nós saímos da Bienal, a Ana Carolina tinha acabado de fazer 7 anos. E ela falou assim,
eu gostei muito da minha experiência dessa noite de autógrafos. Eu já resolvi que vou escrever outro livro. Eu falei, E qual seria o título? Minhas Memórias. Aí, eu falei assim, Minhas Memórias 7 anos. Eu falei, mas é uma idade ótima, né? Olha aqui, Minhas Memórias da Ana Carolina. E eu tive que terminar o livro um dia antes dela fazer 8 anos. Senão não ia valer mais. E a irmã escreveu, agora sou 10. Assim, muito legal. Agora as pessoas, às vezes elas falam assim, não tenho tempo de escrever. Tem tempo sim. Uma ocasião, eu fui fazer uns exames no pronto-socorro. Eu tenho um probleminha, que às vezes eu preciso fazer uns exames, fico lá 6 horas. E todo lugar que eu vou munida de caneta. Todo mundo tem uns probleminhas que tem de ficar fazendo exame, viu, Silvia? É o que a gente ganha com a idade, com essa tal dessa melhor idade. Eu tenho melhor idade. Mas, enfim, eu vou munida de bloquinho e caderno. E quando para me distrair, eu escrevi esse aqui. Ao inglês, que foi de 1 para 2 anos da Ana Carolina, essa que escreveu Minhas Memórias, e quando ela falava enroladinho, que ninguém entendia nada, até formular frases e falar em inglês. Outra coisa, eu fui levar meus netos para cortar o cabelo, os pequenos ficaram na brinquedoteca, e eu estava com o mais velho, de 5 anos e pouco, e estava meio inquieto. Nós tínhamos uma espera de 20 minutos. Eu falei, Antônio, vem cá. Ele é fanático de futebol. A vovó vai entrevistar você. Liguei o celular e era a época da Copa do Mundo. E ele começou a falar sobre os jogadores, ele conhece jogadores de todo mundo. Eu falei, qual jogador você gosta? Neymar? Ele, não, Cristiano Ronaldo. E ele começou a falar. Não conta isso para Neymar. Nasceu o Antônio Fenômeno. Ai, que bárbaro. Foi uma entrevista. A gente aproveita qualquer horinha para escrever. Ô, Silvia, como é que você... assim, porque a ideia dessa live, que começa hoje e toda quinta-feira nós vamos conversar com um autor, tá? Ou é a Silvia, ou eu, ou enfim, a gente vai estar com um autor aqui. E a ideia é desmistificar a escrita, e a gente só consegue fazer isso pegando dicas de autores, né? Diz uma coisa para mim, Silvia. Quando que você olha e fala, meu texto está pronto? Olha, geralmente, quando eu corre, eu deixo de escrever, leio um tempinho depois, uns 2 dias depois, acrescento geralmente alguma coisa e pronto, acabou. Eu digo que texto precisa dormir. Se o texto não dorme, ele não fica bom. Você tem que deixar ele dormir, aí você vai ler de novo, parece que muda. Lê em voz alta, quieta. É importante pra caramba também. Essa é uma super dica. Aí, se for um livro, por exemplo, esse aqui foi o último que eu publiquei, Palavras de Conhecimento. É o nome dessa ideia toda aqui. De onde surgiu toda a live, toda essa ideia de palavras de dicas de escrita. As pessoas me procuram para saber como escrever, como começar um texto. Às vezes, os assuntos são muito repetitivos. Como é que eu vou condensar? Então, nesse livro aqui, eu dou várias dicas de escrita e explico como nasceu cada coletânea, cada livro que eu escrevi, passo a passo. Mas de uma maneira prática e simples, dando exercício, como se fosse uma receita. Eu dou a minha receita e falo, agora você vai fazer a sua receita. Segue esses passos. E aqui nós vamos fazer a mesma coisa, ao vivo, com vários escritores. Tá. Por exemplo, fala. A Val Buchan, ela é especialista em pesquisas. Então, ela vai explicar como fazer uma pesquisa assertiva. Não é? Vai no Google e pronto. Copia e cola. Existe uma técnica.
Sem dúvida. Para apresentar no texto. A Poli, na Itália, ela é especialista em biografias. Então, também é outra dica. Então, teremos várias dicas de escrita. Você tem várias dicas de escrita, mas você vai ficar daqui para frente, um pouquinho mais para frente. Tá bom, dica não é para falar, tá? Mas eu vou contar só uma ideia de escrita. Só minha, tá? Escrever é treino. Da mesma forma que você começa a musculação e vai aos pouquinhos, escrever é a mesma coisa, porque todo mundo sabe escrever. Todo mundo tem uma história para contar. Nós somos best-sellers, nós temos histórias incríveis. Uhum. E se a gente tem essa história, por que não contar? Por que não compartilhar? Né? Por que não dividir essas pessoas? Agora, Silvia, você fica com medo de se expor demais? Como é que você trabalha isso para, putz, eu não posso contar essa história que eu vou estar me expondo? Você tem... Mas como é que palavras, é isso, é brincar com as palavras. Isso que é gostoso. Aí você se expõe na medida que você está disponível, ou não. Mas olha o inverso, eu faço o inverso. Na época de Nós Mulheres, depois que nós deixávamos os textos redondinhos, vinha aquele cafezinho, bate-papo, e vinha aquelas histórias impublicáveis, muito. E eu, então, me inspirava muito. Eu escrevi um conto, geralmente poemas. Eu escrevia muito poema. Na primeira pessoa. E guardava. E foi. Passou um tempo, eu comecei a publicar. Em uma ocasião, eu estava em Paris, na Feira de Livros de Paris, e uma amiga minha falou assim, eu estava com meu marido, até que eu conheci o muso inspirador. Ele não disse absolutamente nada, e eu mordi a língua para não dar risada, porque eu nunca escrevi uma linha para ele. Inspirada do que eu ouvia, mas eu não podia ter aquele... Ainda eu tinha terminado o mestrado que fala no inefável, no indizível. Eu misturava aquilo numa coqueteleira, saía cada romance, cada poema, uns picantes, sabe? Mas coitadinho do marido nunca foi inspiração. Foram essas histórias impublicáveis. Olha, Elizabeth Gaudi está aqui falando que está passando para ouvir um bom papo. E seja bem-vinda. Bom, Silvia, como que as pessoas fazem para poder entrar em contato com a oficina? Quem nunca escreveu e quer escrever, quem já escreveu e quer escrever em outra antologia, como é que funciona? Vamos lá. Então, passo a passo. Passo a passo. Entre em contato conosco pela Oficina do Livro Editora. Lá você vai encontrar um cadastro tranquilo, ou então, mais fácil ainda, pelo WhatsApp. Tá. Use o nosso WhatsApp. Pega o celular e fotografa, fica mais fácil. Verdade. Bom, agora eu queria que você me falasse uma coisa. Você me alfineta sempre, agora quem vai te alfinetar sou eu. Ô, Silvia, me diz uma coisa. Num momento em que todas as livrarias estão fechando, no momento em que saem toda hora pesquisas dizendo que o brasileiro não lê, você tem uma editora e você incentiva as pessoas a escreverem livro. Você acha que tem espaço para livro ainda? Como é que você enxerga esse mercado? Acho que cada vez que se inventa algo, é muito bom ter novas opções. O público é grande e cabe para todos os públicos que gostam de ler em papel, que gostam de ler audiobook. Nós estamos trabalhando audiobook. E comprar livro em livraria não é mais problema. Nós temos nossa livraria virtual, tranquilo comprar, ou também pelo próprio WhatsApp.
Então, é tranquilíssimo, não existe esse problema e nós vamos nos adaptando. Eu vou comprar Palavras em Movimento aqui, que deu origem a essas lives, viu? É bem legal, tem umas dicas bacanas. Agora, um outro que eu acho que é assim, sensacional da Oficina do Livro, quem não viu, quem não teve a oportunidade de ler, nem participou, que é imperdível, é o Senta que Lá Vem Prosa, né? Nossa, o Senta que Lá Vem Prosa foi muito divertido, e quem escreveu, participou e leu, está pedindo bis. Entendo a história, porque como nós estamos aqui essa quarentena, que era para ser 15 dias, que virou 30, e agora nós estamos, sei lá quanto, 80 dias? 80 dias, Silvia. Mas tudo bem, tá? Eu vim para o Guarujá em março para ficar 15 dias aqui. Então, estou aqui há 70, 80. Senta que Lá Vem Prosa, é muito legal. É muito divertido. Eu levei para o navio, porque eu sempre deixo na biblioteca do navio alguns títulos. Principalmente porque tem 3 italianos, né? E eu pego... Não sei se você não está nesse. Esse livro é bárbaro. É bárbaro. São aquelas histórias... nesse. Quem mais são histórias inusitadas, sabe? Quando você fala assim, não, isso não aconteceu comigo, não é verdade. Sabe aquela coisa assim, que você fala, não posso nem contar, porque ninguém vai acreditar que isso aconteceu. São essas histórias que estão no livro. Gente, é engraçado demais da conta. É muito bom esse livro. Eu levei para o navio, na biblioteca, um casal que eu conheci, pegou o livro e falou, não vou te devolver, não, esse livro é meu. A Nancy está me corrigindo aqui. Ela está nesse livro. Ela está dizendo, eu estou nesse. A Vera Mello está dizendo, livro ótimo. E ótimo. Esse livro é muito legal. Muito bom. Foi muito divertido. A gente passa de um como o Quanto Dela Trago em Mim, que é emoção pura, para esse que é diversão pura, né? E é gostoso essa mistura de coisas mesmo, né? Eu costumo dizer que a Oficina do Livro, ela é como uma caixinha de costura, aquela caixinha de costura que a nossa avó tinha, que a nossa mãe tinha e que nós temos em casa porque é sempre necessário. A Oficina do Livro é uma caixinha de costura. Dentro dela, você encontra várias cores. Então, essa diversidade, essa pluralidade da Oficina do Livro que estão em seus livros, que estão nas suas escritoras, tem escritora de 10 anos, tem escritora de 80 e está tudo certo. E também os temas diferentes, né? Então, são todas as cores. E o que acontece ali? A gente vai costurando histórias, vai costurando emoções, costurando momentos e sempre dá uma coisa muito legal. Então, a Oficina do Livro é uma caixinha de costura e que está na mão da Silvia e que ela não tem o menor problema em pegar os alfinetes para alfinetar todos nós. Esse é o problema da caixinha de costura. Ela alfineta demais a gente. Então tá. Cobrando. Mas o Daniel está dizendo que é simplesmente magnífico nos ouvir. Ô, Daniel, é muito galanteador esse rapaz. Só procura de falar, né, Silvia? Entregamos ele. Bom, gente, é isso. Toda quinta-feira nós vamos estar aqui. Próxima quinta-feira, 18 horas, temos um encontro marcado e a Silvia vai estar em Paris conversando com a parceira dela. Exatamente. Tá bom? Mas eu volto em outras, tá? E vou fazer uma coleção de histórias e dicas para quem escreveu e não para quem escreveu ter outras ideias aqui com a gente, né? Vamos fazer uma fofoca geral, tá bom? Cada semana uma dica nova, tá bom? Combinado?
Nós estamos montando, né? A Silvia está montando aí um canal no YouTube, que vão estar essas nossas entrevistas lá, e além delas, os autores estão sendo convidados para ler os seus textos. Sim. A gente pode, quando você tiver assim, estou com vontade de ouvir alguma coisa legal hoje, vai lá no YouTube, na Palavras em Movimento, que você vai encontrar vários autores lendo os seus textos, e você vai se deliciar com as histórias. É bem gostoso. Eu deixei lá o momento que registrei, quando a minha filha foi ao estilista fazer o vestido de casamento dela. Ai, que bárbara. A Edna Salton está entrando. Eu captei a emoção, coloquei em palavras. Então, deixei lá. Legal, né? Bom, é isso, gente. É isso aí. Beijo. Obrigada, Ellen. Obrigada por você. Quem puder, fique em casa, tá? Vamos usar máscara. Vamos. Pode ir lá combinando com as roupas, tal, né? Agora já tem bastante opção. Não perca a magia do charme, mas fique em casa e vamos passar a pandemia, tá? É uma riqueza mesmo a oficina do livro, concordo com você. Abraço, Soraya! Vera, beijo, meu amor. Val, você é a próxima, hein? Então, vou ficar aqui te ouvindo. Oi, Edna. Beijo. Tchau, Val. Beijo a todos. Beijo. Tchau, tchau. Até a próxima. Até a próxima.